Boa tarde, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui são dois ladrões de Jolly, né? Que aí no canal aí mostra ele, né? São dois. Esse aqui foi o primeiro que ele fez. Esse aqui é o segundo, né? Então esse aqui funcionou, né? Mas ele consome muito. Ele arreia, entendeu? Uma pilha de 1 volt, né? Que ele trabalha com uma pilha de 1 volt. Mas se deixar, ele arreia muito. Tá consumindo muito esse aqui. Então ele fez esse outro aqui pelo segundo. E lá já consumiu menos e teve um bom resultado como ele mostrou lá. Mas aqui ó, tá o layout original lá que ele deixou é, lá no link do YouTube, né? Tá lá. Então eu desenhei, fiz essa placa 3 vezes, peguei, fiz ela e nenhum funcionou. E tá o mesmo jeitinho, o toroide com as 30 voltas, o transformador com as 30 voltas, a posição certa, os capacitores são os mesmos, tudo e tudo peça nova, não é peça velha, que tá aí comprada as peças novas. E esse aqui não funcionou de jeito nenhum, fiz 3 placas e não funcionou. Esse transformador aqui é desse aqui que tá funcionando, mas aqui não funciona. Então eu tô usando aqui ó, os dois pinos, entendeu? Que é o mesmo pino que é usado aqui, que funciona. E também, né? Coloquei tudinho aqui certinho, mas não funciona de jeito nenhum, entendeu? Esse daqui não funciona. Esse aqui funciona, mas ele consome muito, tá consumindo muita carga. Você deixa aí, daqui a pouco ele arria a bateria. Então ele fez esse outro aqui, que foi o segundo, né? E aí aqui eu não tô vendo resultado nenhum nesse aqui. Só se ele errou lá no layout. Mas ele fez a dele lá, né? Manual. Mas se fizer o desenho, que tá aí na descrição do vídeo, embaixo o layout. Então aqui ó, é o original que ele fez, ó, e tá abaixo. Eu fiz 3 placas dessa e nenhuma funcionou. E as peças tudo nova e tudo certo, a mesma referência. Como tá aqui, ó. Esse aqui funcionou, mas tá consumindo muito. Mas o segundo que ele fez aqui, ó, já fiz 3 placas e nenhuma funcionou. E as peças é a certa. Os capacitor certo é o 6.3, né? O toroide que tem aqui 30 voltas, com mais 30 também do outro aqui, ó. Tudo certinho, mas não funcionou de jeito nenhum. Esse aqui não funcionou de jeito nenhum. E não tem nada errado, que está feito pela própria layout que ele fez lá e deixou lá na descrição. Os, os componentes são tudo o mesmo, o Zen de 9 volt, o 4148, 1K, o 5559 e os 549, tudo certinho. Então aqui não funcionou de jeito nenhum. Esse ladrão de jola aqui não. Já fiz 3 placas e não consegui botar ele para funcionar. E as peças tudo nova e tudo na referência certa. Esse aqui funcionou ainda, mas consome muita bateria. Mas eu queria fazer isso aqui e não consegui. Já fiz 3 vezes e não tem como conseguir aqui, que não sei o que foi que ele fez lá, que não está conseguindo fazer esse modelo, esse jeito aqui. Não tem jeito. Já lutei já e fiz 3 placas e não tem jeito. Então tá aqui, gente. Mostrar que a internet não faz tudo aquilo que mostra lá, entendeu? Na hora funcionando. Nem tudo. Como ele vê que é uma coisa boa, ele muda o sistema para que ninguém possa fazer, porque ele viu que deu bom. Esse que está errado aqui, que ele está consumindo muito, funciona, mas consome muita bateria, entendeu? A pilha ela arreia muito. Então esse aqui ele fez lá, mostrando, mas deixou o layout, mas tá aqui, ó, o layout original dele lá, entendeu? Não foi eu que fiz, foi ele mesmo. Peguei, fiz e não consegui. Desenhei o layout também. Fiz 3 placas. A terceira placa é essa. Eu fiz segunda e com essa aqui a terceira placa não funcionou de jeito nenhum. Né? Fiz então, os transformador também, ó, tudo certinho. Esse transformador aqui já foi daqui que estava funcionando. E tirei. E usei a espira que ele mandou usar. Que era a espira, entendeu? Que tem uns 6 fiozinhos, 28. E aqui tá sobrando a outra bobina que não está sendo usada. E não funcionou. Tá tudo
com gap também, com a fitinha entre o sistema aqui, mas não funcionou de jeito nenhum. Esse aqui não. E é tudo peça nova, não tem peça velha. Velha é o transformador, mas os capacitores é novo, como tá aqui as peças novas, né? Então esse funcionou, mas esse não funcionou. Esse funcionou, mas consome muito a pilha, a pilha muito rápido. Mas esse aqui que ele fez, e aqui não tem funcionamento nenhum, está aqui zerado, não tem jeito. Já fiz 3 placas e não consegui botar para funcionar. Tudo certo, não tem nada errado, com o próprio layout dele mesmo aí.